Bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou ler aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho do latim de Santo Tomás, Quaestio Prima, então da primeira questão da doutrina sagrada, tá? Sobre a doutrina sagrada, aqui da Suma Teológica de Santo Tomás, pessoal. Então, deixem aí o like, curtam este vídeo e sigam o nosso canal. Marquem aí o sininho para receber notificações e assim por diante. A Quaestio Prima, de Sacra Doctrina. Então, como eu sempre falo aqui, nos tratados, vamos sempre ver esta preposição de, no sentido de sobre. De Sacra Doctrina. E depois ele diz aqui, qualis sit. Esse qualis sit é traduzido como o que é, né? Mas nós podemos entender qual seja. E este qualis, na verdade, ele dá este sentido de qualidade, né? Dentre todas as categorias possíveis, dentre as definições possíveis para isso, qual seja ela, tá? A sagrada doutrina. Então, et ad que se extenda. Então, assim, ao que, a quais coisas, a quais outras tantas coisas que existem na realidade, ela se estende. Certo? Então, ele já nos dá aqui este, entre aspas, este spoiler, assim, né? Já nos dá essa abertura de que, olha, isto aqui não é uma coisa que se encerra assim tão simplesmente, tá? É algo composto de muitas coisas que nós precisamos adentrar com cuidado, meditar com cuidado. Em 10 articulos divisa, em 10 artigos, dividida, e aqui ele usa esse acusativo, né? In 10 articulos, dividida. E uma coisa interessante do texto latino, se vocês pegarem um texto em português sobre a doutrina, se vocês pegarem uma tradução aqui, como questão primeira, nós vamos ler assim, a doutrina sagrada, o que é, qual o seu alcance, em 10 artigos. Nós vamos ver que o texto em português tem pontos finais, trata isto aqui como quase um inventário de perguntas, né? Mas, se nós notarmos o latim de Santo Tomás, ele é para ser lido num texto contínuo, tá? Nós podemos ler isto aqui num texto bastante contínuo, em que ele retoma algo que foi dito anteriormente, enquanto em português, às vezes, nós encerramos algumas frases com início e fim de um modo um pouco diferente. Nós vamos ver vocês vão entender o que eu quero dizer. Et ut intentio, então, et ut intentio nostra, e como é a nossa intenção, et ut intentio nostra sub aliquibus certis limitibus comprendatur. Então, sob certos limites, seja ela a doutrina compreendida, né? Então, como a nossa intenção, sob certos limites, seja compreendida, necessarium est, é necessário, primo, investigare. Então, como eu falei no vídeo sobre a meditação, nós temos aí esta palavra investigar, significa justamente adentrar os vestígios, adentrar aquilo tudo que são pistas para nós sobre este tema. Investigar é de ipsa sacra doutrina, sobre a própria doutrina sagrada. Qualis sit, então, qual seja, o que seja, et ad que se extendat, e ao que ela, a quais coisas ela se estenda. Este que aqui é o plural neutro, tá? Então nós vamos ter aqui que no sentido de quais coisas, tá? Seria aqui o pronome relativo neutro plural. Circa, ao redor da qual, circa, tá? Circa querenda sunt 10. Então, 10 coisas são investigadas, 10 coisas são perguntadas a respeito da doutrina. Circa querenda, este querenda aqui é um gerundivo, né? Este modo verbal que vai significar justamente aquilo que deve ser feito, né? Então, por exemplo, a palavra amanda, aquela que deve ser
amada, a palavra utendum, aquilo que deve ser utilizado, e assim por diante. Primeiro, de necessitate, sobre a necessidade dessa doutrina. Por primeiro, de necessitate, sobre a necessidade, uius doctrine, desta doutrina. Segundo, utrum sit scientia, o que seja, então, o que é, se é, utrum sit, né? Na verdade, este utrum no sentido de o que, qual seja, se é uma ciência, tá? Utrum sit scientia. Utrum sit una vel plures, se é uma ou várias, ou plurais, tá? Ou muitas coisas. Se utrum sit una vel plures, tá? Se é apenas uma coisa ou várias. Em quarto lugar, utrum sit speculativa, esse verbo, este substantivo especulativo, na verdade aqui é um adjetivo, né? Desculpem, é um adjetivo, speculativa vel prática. Então, se é algo a ser visto, né? Nesse sentido de spectare, tá? De quase como de speculum aqui. Então, se é algo apenas a ser, sobre o qual ser refletido, ou se é algo a ser praticado, certo? Se é algo de um conhecimento prático ou apenas especulativo, utrum sit speculativa vel prática. Quinto, de comparazione, sobre a comparação. Então, lembrando que parare, nesse sentido de preparar junto, né? Ou colocar duas coisas, duas juntas, uma da outra, para compará-las. De comparazione eius sit ad alias scientias. Então, sobre a comparação desta com outras ciências. Então, ele vai justamente fazer isso neste quinto artigo, vai colocá-la ao lado de outras ciências e mostrar as diferenças. Sexto, utrum sit sapientia, se pode ser considerada uma sabedoria. E aqui é interessante que sapiência tem um sentido bastante restrito para Santo Tomás. Aqui, por isso, não é apenas assim, um saber. Não, se é sabedoria. Sétimo, quid sit subjectum eius. Qual é o seu assunto? Quid sit, quid, então, pronome neutro. Octavo, utrum sit argumentativa. Nono, então se ela é argumentativa. Nono, utrum uti debeat metaphoricis vel symbolicis locutionibus. Então se deve-se usar locuções ou se deve usar de argumentos ou símbolos nesta doutrina, na Sagrada Doutrina. Se deve falar dela por meio de metáforas e símbolos. Décimo, utrum scriptura sacra, se a Sagrada Escritura desta doutrina, aquela que embasa esta doutrina, sit secundum plures sensus exponenda, se deve ser exposta sob vários sentidos ou apenas um. Então aqui tem estes 10 artigos elencados inicialmente. Bom, sobre o latim que nós vamos ver aqui, que vocês vão ver nesses artigos, se vocês quiserem ler os artigos de São Tomás, vocês podem encontrar na internet, tá, facilmente. Mas sobre essa primeira leitura, tá, esta primeira parte aqui, questão primeira, vocês notem que é um texto bem curto, elenca aqui os 10 artigos e é muito objetivo. O latim que está aqui também é muito preciso, muito objetivo. Ele já não se usa, por exemplo, já desde o início nós já vemos que essa linguagem ela separa-se de metáforas, ela está separada de metáforas, ela está separada de símbolos aqui, ela tem já conceitos filosóficos bem firmados nesta pequena exposição. Nós vamos ver isso sempre na filosofia
de Santo Tomás, algo muito preciso, algo muito enxuto, vamos dizer assim, é algo bastante algo bastante conciso, tá? Esta palavra que eu queria encontrar. Então, algo bastante conciso nessa escrita. Não é difícil, tá? Um pouco de estudo, se vocês querem uma dica de estudo, então, para chegar até esta leitura, eu diria que já no capítulo 25 do Família Romana, se vocês estudarem aqui na escola clássica, tá? Ou já com alguma noção, pelo menos sabendo usar os verbos em seus diferentes modos, tá? Conhecendo os verbos mais frequentes, os substantivos mais frequentes, sabendo fazer bom uso aqui dos pronomes, vocês conseguem chegar a essa leitura aqui com facilidade, até mesmo porque as palavras da ciência, tá? As palavras aqui da filosofia, são palavras que nós vemos de modo bastante recorrente em nossa língua e na ciência da nossa língua, e na ciência de outras línguas também, até mesmo na língua inglesa, tá? Então, são palavras bastante universais nesse sentido e são mais simples de serem compreendidas, certo? O que não quer dizer que o assunto seja fácil, tá? Não quer dizer, o assunto, pelo contrário, é bastante abstrato, necessita de muita meditação e de bastante conhecimento, como nós vemos aqui já logo de início, sabendo que se baseia nas Sagradas Escrituras, então é bom também conhecer muito bem as Sagradas Escrituras. Eu diria que vale a pena conhecê-las em latim e grego também, mas aí já é outra história, certo? Mas, então, aqueles que não sabiam, que não tinham visto ainda esta questão primeira, agora mataram a curiosidade. Qualquer dúvida que tenham, podem perguntar aqui e podem comentar. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do nosso canal.